Olá, seja bem-vindo. Me chamo Fábio Cardoso e a advertência que faço antes de iniciar esta narrativa é simples. O que se segue não é um convite leve, não é um texto para acalmar a alma, mas sim para abrir brechas em sua mente, para conduzi-lo por corredores frios e cheios de ecos. A intenção aqui não é convencer, mas sim despertar uma inquietação que talvez não o abandone mais. Uma sombra que irá persegui-lo quando fechar os olhos e pensar naquilo que acredita conhecer. Vivemos entre tempos que se sobrepõem, entre realidades que se cruzam, entre seres que caminham entre nós invisíveis. Existem forças deste mundo e de outros, forças que já se manifestaram em eras passadas e que talvez ainda estejam à espreita, aguardando um sinal, uma invocação, um esquecimento humano que lhes permita retornar. Inscreva-se. Não custa. Todos conhecem a história de Jesus Cristo, ou pelo menos acreditam conhecer. Seu nascimento miraculoso de uma virgem, a visita dos magos guiados por uma estrela, seus milagres que desafiaram a natureza, sua morte cruel em uma cruz e sua ressurreição triunfante. Esses elementos formam a base do cristianismo, moldaram séculos de fé, criaram civilizações e ergueram impérios. Mas há um segredo incômodo enterrado na poeira da história. Muitos antes de Jesus já haviam caminhado sobre águas, curado enfermos, morrido e ressuscitado. Outros deuses já haviam nascido de virgens, já haviam sido perseguidos por governantes ciumentos, já haviam alimentado multidões com o impossível. O que poucos ousam admitir é que talvez a história de Jesus esteja envolta em ecos de narrativas anteriores, como se fosse um reflexo em um espelho antigo, distorcido mas reconhecível, repetindo padrões gravados no inconsciente humano. Muitos estudiosos afirmam que a vida de Cristo ecoa tradições mais antigas, que sua biografia espiritual pode ter sido moldada a partir de cultos desaparecidos, de deuses cujos nomes ainda sussurram entre ruínas e papiros. Outros, mais sombrios, acreditam que tais semelhanças não são coincidências, mas o rastro de espíritos caídos que sempre buscaram imitar a verdadeira luz, enganando povos inteiros com sombras semelhantes. O primeiro fantasma dessa jornada é Horus, o deus do céu do Egito antigo. Dizem que nasceu de uma virgem, que seu nascimento foi anunciado por uma estrela brilhante no firmamento, que 3 sábios vieram saudá-lo, trazendo-lhe presentes. Dizem que aos 30 anos foi batizado por uma figura chamada Anupi, e que a partir dali realizou milagres de cura, multiplicou o alimento e até mesmo caminhou sobre as águas. Horus, como Cristo, teria 12 discípulos, teria enfrentado a tentação de forças sombrias, teria sido morto e depois ressuscitado. Sua história ecoa como um espectro na noite, lembrando-nos que talvez não haja nada novo sob o sol, apenas repetições em um teatro macabro. Imagine os templos antigos, iluminados por tochas, onde sacerdotes egípcios recitavam cânticos sobre um Deus que renascia, enquanto o deserto guardava silêncio. Ali já se falava de ressurreição, de julgamento, de vitória sobre a morte, séculos antes de a cruz ser erguida em Jerusalém. Logo surge outro vulto, o de Buda, o iluminado. Siddhartha Gautama viveu cerca de 5 séculos antes de Cristo e é lembrado como aquele que abriu o caminho da compaixão e da renúncia. Mas nas lendas de sua vida, também há sinais sombrios de semelhança. Ele teria curado doentes, caminhado sobre as águas, alimentado multidões famintas com pouco alimento. Alguns relatos falam de dias de prisão e de uma ressurreição misteriosa. O eco volta a soar. As mesmas obras, os mesmos sinais, repetidos como uma melodia que retorna em diferentes culturas. A pergunta gélida se insinua. Será que tais semelhanças são apenas coincidências? Ou existe uma força oculta que, desde o início, espalha versões distorcidas de uma verdade que ainda viria? O mais assustador
é quando se ergue diante de nós Mitra, o deus persa, cuja adoração se espalhou por exércitos e cavernas secretas. Mitra teria nascido de uma virgem em 25 de dezembro, envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Seus seguidores afirmavam que ele possuía 12 companheiros e que realizava milagres. Ele teria dado sua vida pela salvação do mundo, morrendo, ficando 3 dias morto e depois ressuscitando. Ao redor dele havia rituais eucarísticos, ceias sagradas que lembram em tudo o que mais tarde se tornaria o sacramento cristão. Mitra era chamado de o caminho, a verdade e a luz, títulos que o cristianismo aplicaria exclusivamente a Cristo. Você consegue ouvir os ecos? Consegue sentir os ossos da história rangendo como se risadas antigas zombassem da fé moderna? Mas os espectros não param por aí. Surge Krishna, uma das maiores divindades hindus, adorado por milhões até hoje. Seu nascimento foi anunciado por anjos e sábios, que trouxeram ouro, incenso e mirra. Um governante cruel ordenou a matança de crianças para tentar impedir sua vinda. Ele foi batizado em um rio, realizou milagres de cura, ressuscitou mortos e cegos. Krishna também ascendeu após sua morte e prometeu retornar ao fim dos tempos para destruir o príncipe do mal. A narrativa se repete como uma maldição, como uma peça teatral que insiste em reaparecer com novos atores, mas sempre com os mesmos atos sangrentos. E finalmente encontramos Osíris, pai de Horus, o deus despedaçado. Osíris foi assassinado, seu corpo foi dilacerado, mas após 3 dias ele ressuscitou. Ele reinou sobre o submundo e ensinou a esperança da vida após a morte, prometendo renascimento através da água. O que torna essa semelhança aterradora é que em seus cultos havia promessas de julgamento final e de ressurreição dos fiéis, ideias que mais tarde o cristianismo consolidaria com força total. 5 deuses, 5 narrativas que antecedem Cristo, e todas com ecos perturbadores de sua vida e de sua missão. Aqui se ergue a dúvida, como um demônio sussurrando ao ouvido. Jesus seria apenas mais um mito, mais uma reinterpretação de arquétipos antigos? Mas a sombra é mais profunda, pois a Bíblia não nega que existam imitações, falsificações, enganos arquitetados pelo inimigo. Pelo contrário, alerta que desde os tempos antigos, espíritos enganadores se infiltraram para confundir as nações. Em João capítulo 1 está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui não se fala de mito, mas da encarnação da própria eternidade. Em João capítulo 8, Jesus diz: Antes que Abraão existisse, eu sou. Essas palavras ecoaram como trovões, pois ele usava o mesmo nome revelado a Moisés na sarça ardente: Eu sou o que sou. E enquanto os deuses antigos precisavam de sacerdotes e cultos para manterem sua memória viva, Jesus aceitou adoração diretamente, perdoou pecados que apenas Deus poderia perdoar, ordenou ao mar que se calasse e a tempestade obedeceu. Os outros foram sombras. Ele, porém, se levantou de entre os mortos, não como mito, mas como realidade testemunhada por multidões, registrada por apóstolos que selaram seu testemunho com sangue. Sinta o terror que isso implica, pois se todos os outros foram imitações, então há uma entidade sombria por trás de toda a história humana, espalhando cópias, preparando ilusões, tentando confundir a humanidade para o dia em que a verdade final se revelasse. E a verdade é que apenas Jesus ressuscitou com poder incontestável. Apenas ele atravessou a morte e retornou para sempre. Apenas ele permanece até hoje, não como eco, mas como o Verbo eterno que julgará vivos e mortos. Negar essa divindade é ignorar a essência do terror cósmico que nos envolve, pois ele é o único caminho, a única verdade e a única vida.